Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Ismael Batista sobre o livro Coração Mineiro, o subtítulo Uma Reencarnação em Busca da Humildade. Mas antes de nós retomarmos aqui a nossa conversa com o Ismael, gostaríamos de convidar você a nos auxiliar nessa empreitada que é levar a informação, que é levar o consolo, a orientação através da doutrina dos espíritos a mais pessoas, a lugares mais distantes, para aqueles que não têm, como nós, a bênção dessa oportunidade. Você pode nos auxiliar ligando para 0800 12 18 38. Se você tem o desejo, a vontade de colaborar de alguma forma, ligue para nós, 0800 12 18 38, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova e faça com que esse mundo se torne um pouco melhor. Colabore para um mundo melhor. Nós agradecemos a sua colaboração. Bom, Ismael, vamos falar desse coração mineiro, né? Porque nós estávamos aqui conversando no intervalo, né? O coração mineiro, o sotaque mineiro, o jeito de falar, o jeito de se expressar. Por que esse coração mineiro é o título do livro? O personagem central trata-se de um ex-presidente de Minas Gerais. Certo. Amante do seu estado, fez muito pelo nosso estado, mas muito orgulhoso. E se comprometeu muito com o seu orgulho, com a sua vaidade, criando grandes inimizades políticas. E, embora tenha feito tanto benefício com o povo mineiro, ele desencarnou em dificuldade. Mas ele conservou aquele amor, né, pelo Estado, uma coisa assim, muito vibrante. E quando ele programou, então, a sua reencarnação e reconhecendo que o seu grande entrave de progresso era o orgulho, então ele se preparou muito e muito tempo no mundo espiritual, reencarnar em busca da humildade. E veio renascer de novo em solo mineiro. Certo. Preferia uma vida simples do campo, né? E lá, desde criança, sem sair daquele lugar, sem sair daquele povoado, ele tinha um interesse pelas cidades mineiras, em saber das coisas que estavam acontecendo. Ele tinha uma coisa assim, muito instintiva em relação ao Estado. Né? Por isso, coração mineiro. Esse estímulo que nem combinava com a posição dele naquela época. Nem combinava, nem com a idade dele. E quando a madrinha perguntava para ele, o que você quer ser? Eu quero ser presidente. Mas presidente do quê? De Minas Gerais. Então ele já revelava ali a força do seu passado. E mesmo reencarnando num lugar tão adverso, né, com todas as suas potencialidades, assim mesmo elas se acenderam. Só que elas acenderam dosada, evidentemente, com o trabalho contínuo e perseverante dele, no sentido de conquistar a humildade. Porque a humildade não é algo que cai do céu para nós, não é algo que vai revestir o nosso espírito como uma graça de Deus, é uma conquista do espírito. Tem que ser um grande projeto, como nós vamos aprender com o próprio processo reencarnatório dele, principalmente quando ele se torna espírita, dado aos grandes problemas espirituais que ele traz, que são oriundos exatamente das inimizades políticas que ele criou, né, quando presidente. Então ele se torna espírita e os benfeitores e também os estudiosos da doutrina espírita que aproximou dele para ajudá-lo, então vai orientar, sempre auxiliando no sentido dele conquistar, construir, ascender a humildade no seu espírito. Conseguir realizar, né, ou cumprir com o planejamento que ele fez. Né? E é interessante, Marisilda, que nós vamos entender com os benfeitores espirituais que se a caridade é a maior entre as virtudes, porque a caridade, não essa caridade que nós ainda entendemos, mas uma caridade que nós estamos sendo preparados para vivenciá-la no futuro, não é essa caridade que nós entendemos, porque nós entendemos
muita caridade ação, né? Sim. A caridade dar. E caridade não é dar. Caridade é o sentimento de amor que você coloca na ação. Então, caridade é um sentimento. E a gente vai perceber o próprio apóstolo Paulo dizendo, né? Mesmo se eu der tudo que eu tenho aos pobres e não tiver caridade, nada sou. Então, caridade não é dar. Caridade é o sentimento com que você faz. Então, o seu livro traz, apesar de ser de forma romanceada, porque é um romance, ele traz esses conceitos muito fortes, né? Um estudo. Então, se a caridade é a maior entre as virtudes, a humildade é a virtude estrutural. É aquela virtude que regula o desenvolvimento das outras virtudes. Tá? Na proporção que nós vamos desenvolvendo a nossa humildade, as outras virtudes vão ascendendo também em nós. Isso significa que uma pessoa, quando disser, eu não sou caridoso, eu não consigo perdoar, eu não tenho esperança, eu não tenho fé, porque não se é ainda humilde. Porque se fosse humilde, essas outras virtudes também estariam um tanto acesas, proporcionalmente ao desenvolvimento da sua humildade. Então, mas aí eu vou ser bem cruel com você, Ismael. Há uma possibilidade de ensinarmos uma pessoa a ser humilde? Por incrível que pareça, nós vamos entender com os benfeitores espirituais que a humildade deve ser o objetivo principal de todo espírito ávido por felicidade, por ascensão. E a humildade, então, passa a ser para o espírito um projeto. Certo. E como qualquer outro projeto, ele deve ser desenvolvido, a humildade deve ser desenvolvida por etapas. É como aprender uma profissão, é como aprender um esporte. Como qualquer outro projeto, ir por etapas. E aí eles dão a noção para nós de algumas etapas. Passa para ele, quer dizer, passando para nós também, os leitores do livro. Quais são essas etapas? Ah, não, mas agora você vai dar um tempinho para nós, porque nós vamos estar muito próximo do intervalo. Sim. Se a gente começar, nós vamos cortar. Então, nós vamos fazer um intervalo e quando voltarmos, você vai dar todas essas etapas para que o nosso telespectador também desfrute dessa possibilidade, com não é certeza, mesmo? Com certeza. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.